Bom, pessoal, meu nome é Leandro Ramos e vamos ter uma videoaula hoje até um pouco saudosista. Vamos estar falando aí sobre a ferramenta FDisk, que foi muito usada no passado para estar criando, apagando e gerenciando partições no momento da instalação de sistemas operacionais como MS-DOS, 95, 98 e até mesmo Millennium. Vamos lá, para isso eu criei um ambiente aqui com uma máquina virtual que vai bootar com CD de instalação do Windows 98. Eu vou escolher aqui, ó, iniciar a partir do CD-ROM. E vou escolher iniciar com suporte a CD-ROM. Você poderia estar substituindo esse CD-ROM de boot do 98, até mesmo por um disquete de boot do DOS, ou do 98, do 95, ou pode estar substituindo também pelas ferramentas, como por exemplo o Hynix Boot, ou uma outra ferramenta qualquer que tenha boot por MS-DOS. Dentro do ambiente DOS aqui eu vou digitar FDisk, eu vou estar subindo o aplicativo e ele me faz uma pergunta de cara. Se eu quero ativar suporte a unidade de grande capacidade, o que viria a ser isso? Na época, uma unidade de grande capacidade era uma unidade com mais de 2 GB. Se eu responder sim na questão, eu vou poder criar partições usando FAT32 com mais de 2 GB. Se eu responder não a essa questão, eu vou poder criar partições usando simplesmente FAT, o sistema mais antigo, e no máximo a partição vai poder ter 2 GB. Então eu vou dizer que sim, o meu disco tem mais de 2 GB, me interessa criar partições maiores. E ele me tem o FDisk do 98 aqui com 4 questões. Criar a partição que é a 1, definir a ativa que é o 2, excluir uma partição que é a 3, exibir informações que é a 4. Eu vou entrar aqui na 4 para obter informações. Nota, eu tenho um disco virgem, sem nada, um disco zerado. Por exemplo, acabei de comprar um HD, ele vem assim, sem nada. Vamos então fazer o case mais simples, aquele que a pessoa compra um disco, vai criar uma única partição na máquina para estar instalando o seu sistema operacional. Então eu vou escolher o número 1, criar uma partição unidade lógica do DOS, 1, Enter. Vou escolher de novo o número 1, criar uma partição primária do DOS, Enter. Ele vai verificar a integridade do disco e vai me fazer uma pergunta. Se eu quero usar todo esse tamanho, olha lá a pergunta, para essa partição e torná-la ativa, eu vou dizer que sim. Ele vai verificar a integridade de novo. Tá lá, ele diz para mim que terminou, que eu devo sair do FDisk e reiniciar a máquina. Vamos seguir aqui o procedimento que ele me pediu. E muito simples a utilização do FDisk para criar uma única partição. Escolhi o número 1, criar uma partição primária, o número 1 de novo, criar uma partição primária, disse sim à pergunta, quero usar tudo, e tá aí, tá criada a minha partição única, que ocupa todo o espaço do meu disco. Notem que essa partição ainda não está formatada, vou mostrar isso para vocês. Eu vou acessar o C2 pontos e vou dar um dir aqui dentro. Nota que ele diz que a mídia é inválida, que eu não, por que é inválida? Porque eu ainda não formatei. Vamos ver isso aqui, deixa eu voltar para o A2 pontos. E eu vou digitar FDisk para mostrar para vocês no item número 4, que embora foi criada uma partição C2 pontos, status ativa, primária do DOS, sem nome de volume, com todo o tamanho do meu disco, 100%, ó, o sistema é desconhecido. Como é que eu faço para ter um sistema? Eu tenho que usar o comando format, C2 pontos, e ele vai estar formatando a unidade. Como aqui no meu caso eu estou sem o comando format na máquina, ele não formatou a unidade, mas também não é o intuito da aula de hoje, está formatando essa unidade, sim, brincando com o FDisk. Vou entrar no FDisk de novo, vou dizer que eu quero ativar suporte a grande capacidade, vou escolher o número 3, excluir uma partição, quero apagar essa partição que eu criei, e vou escolher o número 1, excluir uma partição primária do DOS. Quero apagar a primeira partição mesmo, nota lá, deixa eu excluir qual partição? A1, ó, que é a única que eu tenho. Ele perguntou o nome do volume, nota, meu volume está limpo. Lembre-se, para trocar o nome do volume, você pode usar o comando label, por exemplo, no momento do format, você digita isso também. Tem certeza sim. E ele excluiu essa partição. Ok. Então eu vou fazer um case diferente. O primeiro case foi criar uma única partição usando todo o disco. Agora eu vou criar uma partição primária, aí depois vou criar uma partição estendida, e dentro dessa partição estendida, 2 unidades lógicas. Então eu vou criar o C, uma unidade estendida, e 2 unidades lógicas, o D e o E. Vamos lá. Vou escolher o número 1, criar uma partição unidade lógica do DOS. O número 1 de novo, criar uma partição primária do DOS. Ele vai verificar a integridade. E agora na pergunta eu vou dizer que não.
Eu não quero usar todo o espaço do disco, não quero. Ele vai verificar a integridade e me fazer uma pergunta. Qual vai ser o tamanho dessa partição, já que você não quer usar tudo? Eu posso digitar isso em megabytes ou posso digitar isso em porcentagem. Eu vou fazer em porcentagem. Por exemplo, eu quero 60% para essa unidade. Então, 60%, Enter. E ele criou uma partição de 2.398 megabytes, que tem 60% do meu disco, primária do DOS, partição 1, C2 pontos. Só que nota, ela não está ativa, o status não está. Eu vou ter que ativar depois isso manualmente. Tudo bem. Vou dar um ESC e vamos criar agora a partição estendida e dentro dela as unidades lógicas. Vou escolher o número 1 de novo, criar uma partição primária ou unidade lógica. Vou escolher o número 2, criar uma partição estendida. Ele vai verificar o quanto sobrou do disco. Nota que do meu disco sobrou 40%. Disso eu quero criar essa partição. Vou usar todo o restante do disco para criar a estendida. E dentro dessa estendida, nota, ele vai falar, poxa, você criou a estendida. Eu tenho que definir uma letra para essa estendida, ou mais de uma letra. Unidades lógicas são subpartições dentro de uma partição estendida. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, ó, no 100% da minha partição estendida, eu vou criar uma unidade com 50%. Vou dar um Enter. Ele já criou o D usando metade da minha partição estendida. E vou usar o restante para criar o meu E. Então, nota, eu dividi meu disco em C, D e E. Vou pressionar um ESC para continuar. Vou dar um 4, exibir informações. E vocês vão ver lá, eu tenho a partição C primária do DOS, usando 60% do disco. Eu tenho 2, que é a minha estendida do DOS, usando os outros 40% do disco. Digite sim aqui, ó, para ver as informações da partição estendida. Vamos ver as unidades lógicas. E tem o D e o E criado. Beleza. Então nós vimos que é possível criar uma única partição usando todo o disco, ou criar uma partição primária e uma outra partição estendida, e dentro dessa estendida, unidades lógicas. E como que eu faço para apagar essa estrutura? Interessante, na hora de criar, primeiro eu não criei a primária, depois a estendida, depois as lógicas. Na hora de excluir, o processo é inverso. Primeiro as lógicas, depois a estendida, depois a primária. Então vamos lá, vou escolher o número 3, excluir. Vou dar um Enter. Vou escolher o número 3, excluir unidades lógicas. Enter. Ele pergunta qual que eu quero excluir, a D ou a E. Vamos excluir a D, por exemplo. Enter. Digitar o nome, está em branco. Sim, eu quero excluir. Apagou a D. Vamos aproveitar e apagar a E com o mesmo procedimento. E, em branco, sim. Apaguei as duas unidades. Agora vou no item número 3, de novo, excluir. O item número 2, excluir uma partição estendida. Vou apagar a estendida, sim. E agora que eu apaguei a estendida, vou apagar a partição primária. 3, excluir partição unidade lógica. 1, excluir a partição primária. E aí, eu acabei de zerar meu disco. Voltei o meu disco a não ter nenhuma partição. Vamos lá, deixar uma partiçãozinha criada aqui para terminar a videoaula. 1, criar a partição. 1, criar uma partição primária do DOS. Eu não quero usar tudo. Eu quero usar 50%. Eu acho mais fácil trabalhar com porcentagem aqui do que com megas. Tudo bem, criei a primária. Vou dar o número 1 de novo, criar partição. Agora o número 2, criar uma estendida. Vou usar o restante que me sobrou. Só que dessa vez, em vez de criar duas unidades lógicas, vou criar apenas uma, usando todo o tamanho da estendida. Criei a unidade D, então dividi meu disco em C e D. Agora tem uma coisa muito importante. Eu tenho que definir qual é a partição ativa. Se vai ser a partição 1 ou a partição 2. É importante definir a partição ativa, porque é a partição a qual o sistema operacional vai botar. Se eu não definir isso, o Windows que eu instalar no C2 pontos não vai botar. Então 2, definir partição ativa. Escolhi o número 1, essa vai ser minha partição ativa. Nota que ela ganhou um status A aqui, ó, A de ativa. Beleza. Terminei meu trabalho no FDisk. É para isso que serve o FDisk, para estar criando partição, apagando partição, definindo partição ativa, ou tendo informações sobre as partições. Se você gostou dessa videoaula ou outras videoaulas, aqui no meu site, ó, professorramos.com, na seção de videoaulas, você encontra essa videoaula e outras videoaulas. Inclusive aqui em Sistema Operacional, você tem uma videoaula sobre DOS, instalação de 98, e também
esse assunto de criação de partição usando um software bem melhor, que é o Partition Magic, o Paragon Partition, que te permite inclusive aumentar ou diminuir o tamanho das partições. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.